Vamos lá. Bom, como eu disse para vocês, hoje o tópico que nós vamos começar a ver é o tópico a respeito da gênese e do processo de formação dos relevos, né? Em outras palavras, nós vamos começar a ver a respeito de geomorfologia. Geomorfologia, apesar do nome, né, se parecer bastante com geografia, né, geologia, nós estamos falando de disciplinas, de campos de conhecimento que estudam, digamos, o mesmo objeto. De fato, o objeto de estudo da geografia, da geologia e da geomorfologia é o quê? A superfície do planeta. A geologia, para compreender essa superfície do planeta, inclusive, ela vai trabalhar também com aspectos interiores dessa superfície do planeta. Mas tanto a geografia, quanto a geologia, quanto a geomorfologia, elas vão apresentar interesses distintos nessa superfície terrestre. Então, o nome geomorfologia nos indica aqui geo de terra, que é o mesmo geo que aparece em geologia e geografia, morfo, de forma, então morfo tem a ver com forma, de metamorfose, né, de transformação da forma. Então, forma e logia, que é aquilo que nos indica a ideia de ciência ou pensamento. Então, a geomorfologia é um campo do conhecimento que estuda as formas e a dinâmica do relevo. Então, o relevo diz respeito às formas que nós vemos na paisagem quando olhamos para a superfície terrestre, né? Quando a gente olha para a superfície terrestre, dependendo do ponto de observação, você vai ver diversas formas. Essa superfície ela não é homogênea. Ela nos apresenta, inclusive, muito diferenciado. Então, nós temos locais e áreas montanhosas, locais com menos montanhas, né? Isso vai influenciar, inclusive, o tipo de vegetação. Mas quando olhamos, por exemplo, essas duas imagens, que são muito distintas, o que nós vamos ter aqui? Dois tipos de formas diferentes dessa superfície terrestre. Então, a geomorfologia está preocupada em entender quais são essas formas e como elas se formam, como que essas formas elas ocorrem, né? E aí é interessante a gente pensar que a geomorfologia ela vai trabalhar tanto com aspectos, né, para compreender esse processo de formação desses relevos, ela vai trabalhar tanto com processos que aparecem ali diretamente para o observador, quanto também algumas coisas que são deduzidas, né? Então, a paisagem, por ela estar sempre em constante transformação, ela vai nos deixar ali vestígios, né, do que ocorreu naquele contexto, o que ocorreu num outro contexto. Então, essa forma terrestre que está em dinâmica permanente, ela deixa vestígios dessa dinâmica que ela passou. Então, a geomorfologia ela vai observar e vai trabalhar também entendendo como que essa superfície terrestre ela apareceu em outros momentos e como que ela se transformou. Então, a geomorfologia vai cuidar de tudo isso, relacionado, então, às formas da superfície terrestre. Quanto às formas da superfície terrestre, né, nós podemos ver diversas. Se a gente olhasse, por exemplo, vamos ver aqui essa imagem, né, que eu coloquei aqui de exemplo, se isso aqui fosse a janela, né, de um ponto de observação que nós estamos olhando para a superfície terrestre, nós conseguiríamos ver que aqui nós temos uma imensa variedade de formas. Então, a superfície terrestre, ela se apresenta muito variada, tanto no que diz respeito às áreas de água, né, as áreas oceânicas, quanto nas áreas continentais. Então, observem nessa imagem, por exemplo, que nós temos aqui áreas montanhosas, né? Nós temos aqui áreas de planície, nós vamos ver depois todas essas classificações, né? Nós temos aqui, por exemplo, a formação de um golfo ou de uma península, né? Península quando a gente tem aquela pontinha que aparece adentrando o mar. E golfo é quando nós temos aqui essa formação arredondada adentrando, né, no interior do continente. E são várias as formas. Se a gente olha, por exemplo, essas montanhas aqui, nós vamos ter aspectos que propiciaram o surgimento dessa montanha. E a geomorfologia está preocupada em entender isso. A mesma coisa aqui com um golfo, ou então com uma área de depressão ou planície. Tudo isso é de interesse da geomorfologia. A gente vai ver isso mais especificamente na aula gravada, que é o conteúdo que nós vamos ver de forma gravada. Mas nós podemos adiantar aqui que nós temos algumas principais formas, né, de relevo que nós podemos observar. Uma delas, né, é a montanha.
a montanha, nós já vimos que ela se forma, né, a partir da tectônica de placas, e elas são chamadas também de dobramentos modernos. E a montanha é uma forma de relevo que está em constante transformação, ela está o tempo todo se transformando. Quando ela não está mais se transformando, quando ela para de se transformar, que ela perde sua dinâmica, como acontece, por exemplo, né, com os antigos cinturões orogênicos que nós temos no território brasileiro. Vocês viram lá no conteúdo de material didático, mas depois nós vamos ver um pouco a respeito disso também. Dos escudos cristalinos, que são partes afloradas de antigas cadeias de montanhas que nós tínhamos no território brasileiro. Em outro momento, pelas condições desse momento pretérito, o território brasileiro, ele passou, né, por processos tectônicos que fizeram com que nós tivéssemos esses dobramentos. Só que à medida que esses dobramentos perdem sua dinâmica, uma vez que eles não estão inseridos mais numa situação em que há alguma atividade que permite, né, esse dobramento moderno, no caso a tectônica de placas, a partir do momento em que ele não está mais inserido nessa dinâmica, ele vai começar a passar por um processo intenso de intemperismo e erosão. Nós vamos ver essas características, esses conceitos daqui a pouco, mas em outras palavras, ela começa a se desgastar. E a partir desses desgastes que nós vamos ter a formação de outros componentes do relevo, que são as serras e os morros, né? Então, ou também podemos ter essas serras e morros formadas a partir do depósito de sedimentos. Mas eu estou dando aqui um exemplo do que acontece com essas montanhas quando elas perdem essa dinâmica de formação. Mas as montanhas, elas estão sempre nessa dinâmica de formação. Então, se a gente pega a cadeia montanhosa próxima da gente aqui, os Andes, Cordilheira dos Andes, os Andes estão em constante transformação. Eu não vou saber falar exatamente para vocês quanto que ele cresce, né, por ano, mas a atividade tectônica faz com que ele esteja sempre ali num processo de transformação, aumentando o seu tamanho, aumentando sua altitude, transformando o seu entorno, né? Então, são áreas de intensa modificação. Mas nós temos outras formas também, como os planaltos e as planícies, que, resumidamente, né, são áreas mais altas em que predominam processos de desgaste, e as planícies são aquelas áreas que predominam os processos, né, de deposição. Inclusive, vão ser onde nós vamos encontrar as principais bacias sedimentares, né? As bacias sedimentares, na verdade, elas vão ser encontradas sobretudo em áreas de planície. Mas nós podemos ter também formação de bacias sedimentares, né, em áreas planas ou de deposição preferencial em planalto. Nós vamos ter também as depressões. As depressões, elas são áreas mais baixas do relevo, onde predominam processos de desgaste. Então, são áreas que estão se desgastando mais do que recebendo novos materiais. Mas nós vamos ver isso, mas só para indicar aqui, nesse desenho, nessa imagem, que nós vamos ter, então, uma infinidade de formas de relevo na superfície terrestre, e a geomorfologia vai se ocupar então de entender como que essas formas acontecem, como que elas começam a existir, qual o processo que elas passaram para estar da forma como elas estão na hora que a gente está observando, né? E isso envolve então entender coisas do passado, como eu falei para vocês. Imagine, por exemplo, provavelmente vocês já passaram por isso, vocês fizeram uma escrita ou um desenho numa folha de papel com um lápis, e vocês passaram muito forte, e quando você vai apagar, fica lá aquela marca do lápis anterior que você passou, né? Então, o relevo, ele deixa essas marcas de transformação. Então, o processo dele vai deixar essas marcas que permitem que a gente observe e entenda, então, o processo de formação daquele relevo. Pessoal, se esse relevo está em constante dinâmica e ele é um processo, quais são os fatores que vão interferir nesse processo? Então, quais são os fatores condicionantes do relevo, né? Então, o que condiciona o relevo ser da forma que ele é? Então, nós vamos ter, a grosso modo, nós vamos ver daqui a pouco, fatores, né, exógenos e fatores internos, né? Esqueci a palavra, gente, exógeno e endógeno. Vou escrever aqui o endógeno, me fugiu a palavra, então.
Então, exógenos e endógenos, né? Que são aqueles fatores que são externos à superfície terrestre ou aqueles fatores que são internos à superfície terrestre. Mas esses fatores condicionantes do relevo, independente se são exógenos ou endógenos, né? Nós estamos falando dos seguintes fatores. Primeiro, formações geológicas e seus arranjos estruturais. Então, como nós vimos, né? A formação, por exemplo, de cinturões orogenéticos, né, de cadeias de montanha, vão influenciar diretamente na forma do relevo. E os processos associados ao movimento de placas. Então, quais são esses processos? Tanto o próprio processo da colisão ou afastamento das placas, ou o próprio movimento transformante. Então, nós temos aí, por exemplo, a formação de novas áreas de crosta, ou então a formação de cadeias montanhosas, ou então, dependendo da força do atrito, né, nós temos, de acordo com a plasticidade de cada terreno, ser mais propício ou não a acontecer falhas, né? Então, essas falhas nós vamos ver uma imagem também para vocês verem o que é. Mas o terreno ele pode, então, ser mais propício ou menos propício a essas falhas de acordo com a plasticidade dos elementos que compõem aquele terreno. O desgaste dessas formações, então, as montanhas elas passam por processo de desgaste, as bacias sedimentares também, as depressões, né? Então, nós temos, então, a erosão, e nós vamos ver daqui a pouco, né, o intemperismo e a erosão agindo para a decomposição dessas rochas. E também as grandes unidades, né, geológicas que nós vimos no material didático, os escudos cristalinos, as faixas de dobramento, né, e as grandes bacias sedimentares. Então, nós vamos ter formas de relevo que ocorrem predominantemente em áreas de bacias sedimentares, outras que vão acontecer em áreas de faixas de dobramento, né? Então, todos esses fatores, eles vão condicionar como que o relevo é. Quando a gente observa uma forma de relevo, vários fatores vão contribuir para que ele seja daquela forma, e esses fatores são esses, ou a formação geológica, ou movimentos de placa, e aqui no movimento de placa, né, estamos falando também, né, de vulcanismo, estamos falando também de terremotos, que alteram, né, a estrutura do relevo. Em termos gerais, nós vamos ver que, salvo algumas exceções, a formação do relevo ela é uma coisa processual e longa, então nós não vamos conseguir observar muito bem isso com os nossos próprios olhos, né, no nosso tempo geracional, ou seja, no tempo de vida do ser humano, com exceção de alguns casos onde você vai ter uma transformação muito bruta, né, do relevo, como no caso, por exemplo, dos vulcanismos, né? Mas então, pessoal, esses agentes transformadores do relevo, que vão transformar o relevo, de certa forma vão condicionar também a formação desse relevo, são divididos entre agentes endógenos e agentes exógenos, né? Aqui vocês podem ver também em alguns lugares aparecer como fatores. Fatores endógenos e fatores exógenos. Ou seja, quais são os fatores que dizem respeito ao interior da Terra e quais são os fatores que estão externos à Terra que vão fazer com que esse relevo ele se transforme, né? Então vamos ver. Muitas coisas aqui nós já vimos, então vamos passar um pouco mais rápido, mas de qualquer forma tem que citar, né? Primeiro deles, então, primeiro agente transformador do relevo, aqui na classe dos agentes endógenos, né? Então dos agentes internos que modelam o relevo, nós temos a questão do tectonismo, né? Então, como vocês viram, o tectonismo está ligado, né, tanto a processos de epirogênese, quando a gente tem um movimento, né, ascendente dessa placa tectônica. Quando nós estamos falando disso, nós podemos pensar no exemplo que eu dei para vocês, né, da formação ali da Serra do Mar. Então, com a formação dos Andes na nossa placa sul-americana aqui, então nós vamos ter essa cadeinha montanhosa formando-se. O que nós vamos ter? A pressão exercida por essa cadeia de montanhas, ela fez um processo lento de surgimento da ponta da placa. E nesse processo de surgimento, parte do litoral brasileiro passou também por um processo de surgimento. E nesse processo de surgimento, nós tivemos então o cráton, uma parte do cráton ali da área, né, que hoje nós chamamos de escudo atlântico, se soergueu e deixou exposto então uma parte desse cráton, a Serra do Mar.
Hoje, muito a gente fala, né, que ela é formada por ferras, né, que são o quê? Aquelas formas de relevo muito desgastadas e que se apresentam de forma arredondada, né? Então, aquelas áreas de relevo que a gente chama mamimolado, né? Então, forma morros. Que é diferente, por exemplo, uma montanha, que a montanha é muito íngreme e pouco decomposta. Por quê? Porque ela acabou de ser formada, né? Do ponto de vista geológico, é há recente tempo. Então, posteriormente, no futuro, quando isso aqui não estiver passando mais por processo tectônico, o que vai acontecer com ele? Ele vai erodir e vai se transformar aí numa área menos, com inclinações menos abruptas, né? Ele vai se tornar numa área mais próxima com o que nós temos aqui no Brasil, tá certo, né? Então, o tectonismo ele vai influenciar tanto por conta desse tipo de processo, mas também pelo próprio processo de formação das montanhas. Então, são nas áreas de encontro de placas que nós vamos ter a formação dessas montanhas. E essas áreas de encontro de placa, como nós vimos, né? Deixei aqui só para ter um retorno mesmo de lembrar, né? Esses conteúdos pode ser do tipo transformante, divergente ou convergente, né? Aqui nós vamos ter a formação das cadeias de montanha, mas também podemos ter, né, falhas e outras questões como vulcanismo, por exemplo, que nós vamos ter a formação, né, são áreas de criação de nova crosta. Por que cria, né? Nós vimos que essa abertura da placa tectônica faz a gente ter aqui um caminho preferencial para a saída do magma nessa superfície, que posteriormente vai então, né, esfriar e formar novas áreas de crosta. E transformante que nós vamos ter aqui também o surgimento, né, de falhas e também a questão dos terremotos, né, estão ligados também a esse movimento transformante. Mas, por exemplo, os terremotos, os abalos sísmicos, além então dos próprios movimentos de placa e as coisas que decorrem desses movimentos, nós vamos ter também os abalos sísmicos e o vulcanismo como fatores importantes para a gente entender o relevo. Então, os abalos sísmicos, né, porque os terremotos eles vão alterar abruptamente a formação da paisagem. Então, quando a gente tem terremoto, a gente pode ter, por exemplo, deslizamentos de terra, ou então até mesmo, né, nós podemos ter aí parte dessa crosta terrestre se assentando, promovendo então alterações na forma do relevo. Ela foi. E ainda, né, no que diz respeito aos agentes endógenos, os internos, nós temos o vulcanismo. E o processo de vulcanismo ele altera significantemente o relevo, as formas de relevo, né? E muitas vezes essas alterações elas podem ser muito imediatas. E são nessas ações, como por exemplo nos terremotos ou com os vulcanismos, que nós conseguimos identificar mudanças que ocorrem e que nós conseguimos observar no nosso tempo de vida, né, na nossa geração humana. Como a gente pode ver, por exemplo, nessa imagem aqui, que nós temos uma erupção vulcânica na ilha, né, de Havaí. Havaí é uma ilha vulcânica, onde nós temos aqui em questão de poucas horas, uma forma de relevo, ela basicamente desaparece, que era o que? Era essa bacia, essa baía aqui. A hora que você tem o processo de erupção, ela não existe mais, essa baía, ela simplesmente não existe mais. Então, inclusive, se a gente for olhar nessa forma, dessa porção da ilha, assim como a ilha toda, né, a gente consegue observar como que essa ilha tem no seu processo de formação as erupções vulcânicas, né, como ali uma forte agente modeladora desse relevo. E isso aqui é uma coisa que nós percebemos, a questão de horas, né. E aqui, por exemplo, um falhamento. E os falhamentos, eles também são, podemos vê-los, né, de forma nítida, o processo de formação deles, que nos mostra aqui que uma porção da Terra, né, se deslocou. E a gente consegue entender isso justamente porque nós identificamos aqui formas, né, composições mineralógicas e composições geológicas que nos indicam que havia anteriormente uma continuidade nessa rocha que agora não há mais. Nós temos aí, então, conseguimos observar essa falha.
E dentro dos agentes exógenos, ou seja, né, aqueles que estão relacionados a processos que ocorrem no exterior da superfície terrestre, nós vamos ter, sobretudo, as ações, né, do vento, da água e dos seres vivos como os principais agentes que vão modelar esse relevo terrestre, que vão dar forma a esse modelo terrestre, né? Então, nós vamos ter um processo que nós chamamos de intemperismo, e que ele se difere aqui da erosão. Vou pegar uns pedacinhos e coloco para vocês. Quando estamos falando... Para a gente ter isso aqui em mente. Quando estamos falando de intemperismo, que pode aparecer também como meteorização, nós estamos falando da decomposição da rocha. Ora, as rochas elas vão ser muito variadas, não vão ser? Nós não temos então diferentes composições mineralógicas dentro dessas rochas. Essas diferentes composições vão nos dar diferentes durezas e diferentes resistências para essas rochas. Então, algumas rochas elas vão ser mais resistentes à decomposição e outras rochas vão ser menos resistentes a essa decomposição. De todo modo, nós estamos falando de um processo em que essas rochas elas passam então por desgaste. Essa decomposição é no sentido de quebra, no sentido de transformação dessas rochas em sedimentos menores. Então, o processo de intemperismo vai ser responsável pela transformação de uma rocha em sedimento. E a erosão, é o processo conjunto do desgaste e transporte. Então, o processo conjunto de desgaste e transporte. Então, essas rochas elas passam por um processo de decomposição e aí, com o processo erosivo, elas vão ter essa decomposição, ela vai desgastar essa rocha e o transporte desses sedimentos, dessas porções que estão desgastadas, vão compor então os processos erosivos, né? Então, como que isso modela o relevo? O que acontece para que a gente possa afirmar que esses processos eles modelam o relevo, né? Nós temos algumas imagens aqui mostrando, né, uns processos erosivos modelando o relevo. A primeira coisa que nós temos aqui, se a gente vê, né, uma rocha bruta, passa pelo processo de intemperismo. Esse processo de erosão, então, causa o desgaste e o transporte desses sedimentos. Esse processo de intemperismo ele vai acontecer de várias formas, mas eles vão estar sempre ligados a atores externos da superfície terrestre. Então, o intemperismo ele nunca vai estar ligado à tectônica de placas, ao vulcanismo, né, aqueles fatores endógenos que nós vimos de formação do relevo. E ao contrário, na verdade, ele vai estar sempre ligado a essas forças que estão na superfície terrestre. Então, a relação entre clima, né, mudanças de temperatura, chuva, ventos. Vamos observar essas imagens com alguns exemplos aqui de como que o processo erosivo ele modifica, né, o relevo. Então, olhem só, nós temos aqui, né, a escavação de um vale então fluvial, um vale que foi formado, né, pela passagem aqui de um rio. Um detalhe aqui, pessoal, quando estamos falando, olha só, de fluvial, estamos falando de rios, né, corpos d'água. Quando estamos falando de fluvial, nós estamos falando de chuvas, de regime de chuvas em geral, ok? Então, nós temos a escavação de um vale. Nós temos aqui, por exemplo, né, a atuação do oceano em áreas litorâneas na formação, na alteração desse relevo. Então, o que nós temos, né? Nós temos essa água que no seu movimento de ir e vir começa a desgastar então essa área continental, fazendo então transformações nesse relevo, né? Então nós já
que, por exemplo, vocês já devem ter visto imagens, né, de pedaços assim, de rochas em beira do mar, que sempre tem lá aquele furo, né? Esse furo se dá justamente porque é onde a água do mar ela vai abrindo um caminho preferencial e vai alterando o fluido. Algumas coisas que nós podemos ver como que é a atuação, por exemplo, dos ventos, né? Se vocês já observaram em fazendas, em áreas onde nós temos então cerca, nós vamos ter que um acúmulo de sedimentos nessas áreas próximas, né, ao suporte das cercas, que é justamente onde nós vamos ter, né, a passagem do vento carregando esses materiais, né, participando aí do processo erosivo. Vamos ver o vento aqui. E nesse passar, né, nesse processo erosivo, vai acumulando sedimentos nas laterais e também aqui essas áreas que estão protegidas, digamos assim, né, por essas pilastras, elas não vão sofrer tanto processo erosivo. A questão aqui dos glaciares, nós já vimos, por exemplo, o exemplo da rocha Montonet, que é um processo de formação ligada ao processo de degelo, né? E esse processo de degelo ele tem uma força transformadora muito grande, porque quando a gente começa a ter um derretimento de geleira, esse derretimento, né, essa água que começa a descer dessas áreas montanhosas, vão carregar consigo, né, blocos grandes de gelo, mas também blocos grandes de rocha. Então essas rochas elas vão ter um alto poder de desgaste da superfície terrestre. E aqui nós temos, por exemplo, a formação, né, por exemplo, a formação de falésias que se desgastam, né, e caem, e também nós podemos ter essa água da chuva infiltrando e carregando, então, os sedimentos e deixando esse solo mais frágil, que é o que acontece, por exemplo, nos deslizamentos de terra, não é? Nos deslizamentos de terra, o que nós temos, né? Como nós estamos falando de áreas íngremes, e normalmente áreas, né, ou de ocupação ilegal ou desmatadas, essa água que cai, ela não vai conseguir entrar na terra ou vai infiltrar muito superficialmente, apenas aqui áreas da superfície. Então essa água ela começa a atuar exercendo pressão e aí chega uma hora que esse solo, né, ele fica carregado demais, ele não consegue se sustentar e aí ele desliza. Então esses processos de deslizamento de terra são processos de alteração do relevo que nós conseguimos identificar ali também visualmente no nosso tempo de vida. Então existem algumas transformações em relevo que são mais rápidas, mais abruptas, e outras que são muito lentas, né, que a gente não percebe. Então vamos lá ver como que acontece esse intemperismo, né? O intemperismo, que é o processo de desgaste, o processo de decomposição das rochas, ele pode ser do tipo físico, do tipo químico ou do tipo biológico. No intemperismo do tipo físico, então, diz respeito àquele processo de decomposição das rochas que está relacionado com aspectos físicos, né? Ou seja, de contato físico entre aspectos da superfície terrestre e uma rocha em questão que vai passar pelo processo de intemperismo. Esse temperismo físico, ele pode ser também de vários tipos. Ele pode ser do tipo termoclástico, de abrasão ou crioclástico. Vamos ver o caso de cada um deles, né? O de abrasão, pessoal, nós estamos falando de um intemperismo, de um desgaste que acontece nas rochas a partir do contato de sedimentos maiores com uma rocha e, ao entrar em contato com essa rocha, ele vai promover o desgaste dela. Então, imagina se bater uma rocha na outra, a rocha menos resistente, ela vai começar a lascar, não vai? Agora, imagine você fazendo isso repetidas vezes, com sedimentos de diversos tamanhos, né? Nós vamos ter uma atuação que vai ser quase como uma lixa ali, é como se a rocha ela fosse lixada por sedimentos que estão carregados ou via água ou via vento, como nós temos aqui, né? Nós vamos ver daqui a pouco umas imagens da eólica, né? Mas essa imagem aqui é interessante, observem, isso aqui é um local que chama Vale da Lua, que fica na Chapada dos Veadeiros. Alguém conhece, já teve oportunidade de ir na Chapada dos Veadeiros? Fica em Goiás, próximo a Brasília. Não, professora. Essa área do Vale da Lua é uma formação muito interessante, porque nós temos aqui uma área que foi muito decomposta, uma área que passou por um temperismo muito forte do tipo de abrasão,
Então nós temos uma formação muito única ali naquele local, inclusive com formações internas aqui, que são formadas a partir desse turbilhão que começa a desenvolver no meio dessas águas, cavando então esses buracos. Quando você chega para observar essa área onde passa a água lá, ela cavou diversos espaços no decorrer dessas rochas, e esse processo ele é contínuo, ela continua ali cavando, né? Porque essa água ela transporta sedimentos, esses sedimentos entram então essa rocha e começam a lixar essa rocha. Né? E o temperismo do tipo termoclástico diz respeito às diferenças de temperatura durante o dia. Como assim? Então, isso vai depender do nível da amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É o termo que nós utilizamos para indicar a variação de temperatura durante um dia ou durante um período de análise. Em locais em que nós temos pouca umidade, quando a gente for ver clima, nós vamos ver a respeito disso, mas em locais em que nós temos pouca umidade, em áreas desérticas ou em áreas do semiárido, como é no caso do semiárido brasileiro, o que nós vamos ter? Por conta dessas características da falta de umidade, durante a noite nós vamos ter muita perda de calor, e esses locais eles vão nos mostrar como locais em que, durante a noite, nós temos baixas temperaturas e durante o dia nós temos altas temperaturas. Então, muitas vezes nós vamos ter uma amplitude térmica, dependendo do local, de 20, 25 graus. Né? O que isso significa dizer? À noite faz 5 graus, durante o dia faz 30 graus. Então, é uma diferença de temperatura muito gritante. Nesse processo, quando estamos falando daqueles momentos mais quentes do dia, o que vai acontecer com a rocha? Então, a gente tem uma rocha ali naquele momento. Ela vai se expandir durante o calor. E aí, à noite, quando a gente tiver a diminuição da temperatura, o que vai acontecer com essa rocha, né? Ela vai comprimir. E nessa variação cotidiana e diária de expansão e compressão, por mais que seja pouco, né? Porque a gente nem observa isso acontecendo na rocha, a gente não consegue observar a rocha inchando, né? Uma coisa a nível molecular. Então, por mais que a gente tenha esse processo não tão agressivo, no decorrer do tempo, imagine isso acontecendo todo dia, durante milhões de anos, né? Essa rocha ela começa a apresentar trincas, ou seja, ela começa a trincar. E nesse processo de trincar, quando ela trinca, você começa ali a ter um local preferencial de intensificação dessas trincas, que é o momento em que ela racha, né? Isso aqui, pessoal, é o mesmo tipo de coisa que acontece quando a gente tem... Vocês já devem ter visto imagem do semiárido brasileiro, né? Aqueles blocos de terra assim, que parece que o chão está todo trincado, formando uns mosaicos. Diz respeito a isso, a perda de umidade e esse processo de expansão e contração que faz com que o solo rache. Né? A mesma coisa vai acontecer com a rocha. Já o temperismo do tipo crioclástico está relacionado a uma decomposição da rocha pela ação do gelo. Como que isso acontece? Em áreas frias, em áreas geladas, né? Nós vamos ter, quando ocorre chuva, ou em áreas, ou em ambientes em que a gente tem menores temperaturas e algum derretimento do gelo, esse gelo começa a adentrar em fraturas que começam primeiramente pequenas e a partir do tempo que vão aumentando, né, elas aumentam seu poder de destruição da rocha também. Essa água infiltra na rocha, então nós vamos ter que a água infiltrando, né, na rocha. E essa infiltração dessa água, quando diminuir a temperatura, o que vai acontecer? Ela vai expandir, não é? A água, quando ela congela, ela expande o seu volume. Só vocês observarem quando vocês colocam uma garrafinha de água na geladeira, no congelador, e esquecem, né? O que acontece com ela? Ela expande, ela fica inchada, dependendo da quantidade de água, ela chega a trincar ou estufar bastante a tampa, né? Então, a água, quando ela congela, ela aumenta o seu volume. E nesse aumentar o volume no meio dessas trincas, ela vai exercer pressão, fazendo então com que essa rocha ela comece a abrir trincas cada vez maiores. À medida que nós temos trincas maiores, entra mais água, a força da expansão da água exercida é maior, e nós começamos a ter a decomposição dessa rocha. Em ambos os casos, nós estamos sempre falando... Alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, professor. Tá, sem problema. Então, nós estamos sempre falando de quê? Uma rocha maior
que se decompõe em um pedaço menor. Esse pedaço menor, por sua vez, se decompõe em outro menor e esse, por sua vez, em outro menor, até nós termos, então, sedimentos pequenos que são capazes de serem transportados pela ação do vento, da chuva ou pela ação da neve, né, que a gente está falando aqui. Então, esse processo de intemperismo serve para decompor essas rochas e nessa decomposição dessas rochas ela alcança sedimentos que estão de um tamanho suficientemente passíveis de serem erodidos, né, ou seja, de serem transportados. O intemperismo do tipo químico acontece quando nós temos uma reação entre os elementos que compõem aquela rocha e a água da chuva. Né? Então, a água da chuva ela não é isenta, ela possui seus próprios componentes químicos, seu nível de acidez. E em contato com determinados tipos de rocha, né, que vão ser mais suscetíveis ou menos suscetíveis à decomposição, nós vamos ter, então, uma reação que vai permitir que essa rocha ela comece a se dissolver, digamos assim. É como se a água batesse e levasse junto com ela as partículas minerais, e nesse processo de levar essas partículas minerais, essa rocha começa a perder sua forma original. Então, se a gente olha, por exemplo, esse tipo de decomposição, observe como se a água da chuva tivesse sempre batido aqui, carregado consigo partículas, né, dessas rochas. Isso é o que acontece, por exemplo, com as cavernas, né? Nós vimos que nós temos lá a água da chuva, ela infiltra, né? Nesse infiltrar, ela carrega consigo partículas. Essas partículas que há uma área de formação de cavernas, elas vão começar a se acumular aqui, vão pingar e se acumular do outro lado, essa rocha vai funcionar como uma espécie de filtro, né? Que vão formar, a gente viu, as estalactites sempre no meio das cavernas. Essas rochas pontiagudas aí são formadas a partir, então, do carregamento de partículas que a água da chuva faz, ela infiltra em rochas que são mais porosas. Significa dizer, então, que essas rochas mais porosas, elas vão ter uma maior propensão a essa decomposição de tipo químico. Então, a água da chuva vai interagir com esses minerais. E o intemperismo do tipo biológico são aquelas formas de intemperismo relacionadas a ações dos seres vivos, né? Então, nós temos, por exemplo, as termitas, que são as formigas, os cupins, bom. Formigas e os cupins, que vão, então, ajudar nesse processo de intemperização, justamente porque elas remoem, carregam, produzem secreções, né, que vão atuar ali na própria decomposição. Mas também as raízes, então, vocês já devem ter visto, né, ou em imagens, ou talvez até mesmo em algum local mesmo próximo, em áreas de vegetação, aqui no Brasil mesmo, de raízes que se adentram, né, dentro de rochas. Essas raízes, elas vão ajudar a quebrar essas rochas. Então, as raízes, elas são um exemplo também como que questões biológicas vão interferir nessa formação do relevo. Interfere por quê? Porque causa a decomposição. E a decomposição das rochas, ela vai permitir que a gente tenha os processos erosivos. E são os processos erosivos que vão começar ali a modelar esse relevo, quando a gente considera os fatores externos, né? Mas também fungos e outros animais vão participar desse intemperismo de tipo biológico. Então, nós tivemos, né, os intemperismos biológico, químico e físico. Então, a decomposição de uma rocha ela pode se dar por meios físicos, por meios biológicos, por meios químicos. A maioria das vezes, por uma combinação desses processos. Então, nós vamos ter sempre ali a dinâmica da atmosfera interferindo na decomposição dessas rochas. E, inclusive, esse intemperismo vai ser o processo pelo qual nós transformamos rocha em solo, né? Então, nós não, né? A dinâmica terrestre, ela transforma rochas em solo. Como? A partir da decomposição. Se decompõe essa rocha em partículas menores, até a gente ter, então, a formação de uma granulometria
permite a gente identificar então aquilo como solo. Uma coisa interessante dessa granulometria, pessoal, que diz respeito ao tamanho dos grãos, vocês sabiam que argila e areia nada mais são do que classes de granulometria? Então, a argila, eu não vou lembrar de cabeça o tamanho, né? Mas a argila é o nome que nós damos para sedimentos de um determinado tamanho, que são menores que as areias, e a areia nós damos então o nome para aquele conjunto de sedimentos de determinado tamanho, né? O tamanho dos grãos. Então, a argila e a areia são classes de granulometria, digamos assim. Mas de toda forma aqui, só para a gente identificar então que o temperismo está relacionado com a formação dos solos, né? Esse processo de deposição, processo de erosão, então como nós vimos, né, o desgaste, deixa eu colocar aqui mais transporte. Como eu disse, ele está relacionado a essa transformação do relevo. Olha que interessante, por exemplo, como que a gente consegue identificar isso, né, com questões históricas, que foi a caneta vermelha aqui também. Essa formação aqui é o Arvito, que fica aí num parque, em Tu. Alguém já ouviu falar desse parque? Eu já fui nesse parque? Eu já fui nesse parque, professor. Já foi? É muito interessante, né? Quando você foi, você chegou aí com aula, alguma coisa assim? Não, eu fui por um passeio mesmo. Há bastante tempo atrás. Você se lembra de ler as informações e ver como que foi feito lá? Como assim, o que aconteceu naquela região? Eu não lembro de ler as informações, mas se eu não me engano, minha irmã me explicou que é o negócio da areia, né? Aqui, esse local, pessoal, de decomposição e de deposição aqui, que nós conseguimos identificar, inclusive os estratos, tá vendo? O que era nessa região? Lembra que a gente viu que aí na região passou por um processo de glaciação, um tempo atrás, 300 milhões de anos atrás, né? Nesse processo de glaciação, foi o mesmo processo, né, que deu origem à rocha Montonet, com que nós tivéssemos também nessa região aí de Itu, onde fica o parque do Varvito, a construção de um lago glacial. Então, quando a gente tinha lá alguns momentos em que a temperatura, né, diminuiu um pouco, porque a temperatura na Terra lá altera, né, durante o tempo, nós temos então o derretimento dessas geleiras e a formação de um lago glacial na região. Esse lago glacial, ele é uma área de deposição, por quê? Então, nós tínhamos lá, né, as geleiras, era uma geleira, né? E essas geleiras, elas derretiam e ia para áreas mais baixas. Ali, no caso, nós tínhamos uma área mais baixa que formou esse lago. E nesse derretimento, ela carregava consigo sedimento. E esse sedimento, eles depositavam no fundo do lago. E isso acontecendo repetidas vezes durante milhares de anos, nós começamos a ter, então, essas áreas de acúmulo, áreas que foram, então, solidificando e formando, então, essa rocha varvífera, que é uma rocha formada com camadas de deposição. Então, essas camadas, elas demoraram milhões e milhões de anos para acontecerem e elas foram se formando repetidas vezes, né? Então, isso aqui tem muita escala, mas esse paredão deve ter mais ou menos uns 2,5 metros, 3 metros de altura. Então, imagine a quantidade de sedimento que esse derretimento dessas geleiras ele não conseguia transportar, né? Então, o Parque Geológico do Varvito nos mostra, né, essa importante pista, né, geológica e geomorfológica do que aconteceu na região. Nós tivemos, então, esse processo de deposição no fundo de um lago glacial desses sedimentos. E é interessante a gente ver essa rocha aqui, que em algum momento, né, uma rocha maior se deslocou nesse processo e acumulou aqui nas bases do lago, e depois essa deposição, ela começou a acontecer por cima dela, né. Saber como que essa rocha foi parar aí, no meio de tantos sedimentos finos, mas ela foi parar lá, e aí nós temos então essa intrusão aí dessa rocha no meio desse monte de sedimentos, é muito interessante. Então, continuando falando dos agentes exógenos, né? Então,
Esse processo de desgaste e transporte, né, ele pode ocorrer por algumas formas principais também, que nós temos quando a gente considera o processo erosivo, né? Um deles é a erosão do tipo fluvial. Então, quando a água da chuva, ela contribui no desgaste e no transporte dessas rochas, né? Então, nós vamos ter vários processos que vão acontecer relacionados à erosão, então, fluvial, ou seja, erosão relacionada à água da chuva. Nós vamos ter, por exemplo, a erosão laminar, que acontece muito em áreas onde nós temos agricultura, então áreas em que você tem um desmatamento. Então essa água da chuva ela vai cair, ela vai chover aqui. Quando ela não tem, né, vegetação aqui para segurar, o que vai acontecer com essa água da chuva? Ela vai escorrer superficialmente e nesse escorrer superficialmente ela vai carregar esses sedimentos que estão aqui, e a gente está falando nessa área que é desmatada, é basicamente solo. Carregando esse solo, né, da parte superior, nós temos vários problemas relacionados a isso. Um deles é que nas camadas mais exteriores do solo é onde nós temos as áreas mais férteis do solo também. Então nós estamos carregando matéria orgânica e minerais embora. Mas nós temos também a questão de onde vão parar esses sedimentos. Então a água da chuva, a tendência dentro do relevo terrestre é que ela sempre vá para áreas de rio. Então, carregando esse monte de sedimentos para a área de rio, nós vamos ter alguns processos, como por exemplo o assoreamento dos leitos de rio, é quando a gente tem aqueles acúmulos de areia, né, no meio do rio. E por que a vegetação ela vai interferir nisso, pessoal? Porque é o seguinte, a vegetação, ela é um importante fator para a gente entender, para ajudar nessa água infiltrar. Por quê? Quando a gente tem ali a chuva, né, essa chuva ela vai encontrar as raízes das plantas, né, um caminho preferencial para adentrar no solo. Então as raízes elas vão ter ali uma certa capilaridade, vão ajudar com que essa água ela infiltre no solo, atingindo então lá os lençóis freáticos, né, surgindo seu curso. Quando a gente tem essa vegetação, alguns processos eles começam a ficar mais propícios a acontecer, como é o caso da erosão laminar, ou então da formação de ravinas, que são as ravinas, né? As ravinas são então essas rachaduras que nós encontramos no solo e que vão permitir então um caminho preferencial dessa água, abrindo aí espaço então para abrir buracos, né? Abrir cortes dessa terra onde nós temos a água passando com um caminho preferencial. Quando a gente tem isso acontecendo em vertente, e aí vertente nada mais é do que a bordinha ali do morro, de uma área inclinada, nós vamos ter essa formação de ravinamento, né, perfurando destruindo essa vertente. E as ravinas, se não forem cuidadas, elas podem continuar evoluindo, né, e se transformarem em bossorocas, que são o quê? Os grandes ravinas, digamos assim, os grandes buracos que são abertos na terra em decorrência da chuva que vem e carrega esse sedimento embora quando ela passa. Então começa petitinho assim e pode se transformar em coisas muito maiores, como as bossorocas. E essa bossoroca que nós temos aqui é até de uma imagem de satélite, uma aqui da região, que ela é muito grande, né? Aqui para vocês terem uma noção, são estradas de terra, tá? Que passam aqui lateralmente. Então nós estamos falando de uma área muito grande de abertura aí dessa bossoroca. E isso são formas de alteração do relevo que ocorrem em decorrência tanto da ação humana, quando a gente entra, né, nessa questão da retirada da vegetação, quanto também da um conjunto da ação humana e da ação da chuva. E aqui a formação dos rios, né? Os rios eles também vão atuar na construção desse relevo, como a gente pode ver, por exemplo, no Grand Canyon, que nós temos aí uma área que foi escavada pelos gigantes, eles escavou esse vale, né? Os vales, então, eles são escavados. Aqui, no caso, nós estamos falando de um vale fluvial, então um vale que foi formado pelo rio, né? E esses rios, eles modificam também o relevo. Esse que eu trouxe para vocês é um processo, né, que acontece em rios de planície. São áreas planas, em que predominam processos de deposição de partículas de sedimento. Esses rios de planície, eles têm a tendência de formar o que nós chamamos de meandros.
Justamente porque, né, nós temos ali um rio que começa a acumular sedimentos e alterar o seu próprio curso. Então, observem que de água nós temos um processo de formação do que nós chamamos de meandros abandonados, que indica, então, que quando isso ocorre, nós estamos falando de rios muito antigos que passaram por um processo de transformação muito rápido. Muito rápido não, ficou muito pertinente, muito forte. Então, nós temos, né, que o rio ele escava esse seu próprio leito. Aqui nós temos a formação de um rio, né, que escavou uma área muito grande dentro desse vale dele, né? E aí, à medida que nós vamos ter acúmulo de sedimentos, nós vamos começar a ter um abandono desses meandros. Como se fosse assim, nós temos esse leito aqui percorrendo, né, essa água percorrendo esse leito do rio. E aqui onde nós temos essas viradas, né, nós vamos ter o acúmulo de sedimentos. Esse acúmulo de sedimentos vai chegar uma hora que eles vão se juntar e nós vamos criar um novo caminho para esse rio. E vai fazer com que nós tenhamos, então, esses meandros abandonados. Então, se a gente olha, por exemplo, esse rio, que é um rio na região amazônica, nós podemos observar que ele tem uma série de meandros abandonados que indicam para a gente, né, onde que esse rio passava anteriormente. Aqui são os que nós temos abandonados, mas se a gente for observar no rio, então logo nós vamos ter acúmulos aqui que vão fazer essa parte abandonar, ou aqui que vão fazer essa parte abandonar, aqui também. Então, isso vai nos mostrar um processo de transformação dessa formação do relevo a partir da dinâmica de onde esse rio percorre, né? A erosão glacial, como nós vimos, eu comentei já com vocês que ela é responsável por carregar, às vezes, grandes sedimentos, né? Porque ela tem um poder de transformação muito grande. Isso vai depender também do tipo de derretimento. Se a gente estiver falando, por exemplo, né, de um derretimento mais lento, gradual, que não acarreta não desprende blocos grandes de gelo, nós vamos carregar sedimentos mais fracos, né, menores. Mas se a gente está falando de uma quebra de calotes, né, então aquela quantidade de neve ali caindo, nós conseguimos carregar, nós conseguimos ver que consegue carregar sedimentos maiores, então blocos maiores. Então, se a gente olha essas duas imagens, por exemplo, nós vamos ter aqui, olha, a quantidade de sedimentos que foram carregados, né, por um derretimento de geleira. E isso aqui é o que a gente está vendo. Se a gente avança para esse lago aqui, nós vamos ter, então, depósito de sedimentos ali embaixo também. A rocha montanhosa nós já vimos que ela é decorrente do derretimento de geleira. Aqui uma outra rocha que passou por um processo muito semelhante à da rocha Montonnet, no Parque Nacional de Monte Rainier, nos Estados Unidos. E aqui a formação que nós chamamos de Vale Nu. Olha aqui, ó. Esse tipo de vale ele é característico de uma formação de derretimento de geleiras, é um vale glacial. Por quê? Então essa geleira ela tem o poder de ir deteriorando, né, e formando esse vale, nós chamamos de Vale Nu. Aqui também um outro exemplo de transformação do relevo, um desculpe que ficou deslocado, né, que está relacionado com o movimento de placa. Esse aqui é o que nós chamamos de Rift Valley, ou Vale do Rift, né? É um vale que ocorre, um tipo de vale não, é um tipo de formação geológica que está acontecendo ali na região da África, na região que nós chamamos de Chifre da África, ali próximo à Etiópia, onde nós temos então, pelo afastamento da crosta, um rebaixamento dessa crosta, e aí abre um caminho para a entrada, né, do oceano, formando aí uma abertura nessa região. Então, pessoal, só resumindo a questão da erosão, para a gente finalizar aqui. Então, nós vimos que a erosão, né, que é o transporte, o desgaste e o transporte, ela pode acontecer tanto do tipo, né, pluvial, uma erosão pluvial, né, em decorrente da ação da água da chuva, tanto do tipo pluvial, quando está relacionada à ação dos rios. E o último aqui para a gente ver, não, desculpa, tem a erosão glacial, quando a gente está relacionado esse processo erosivo com o derretimento das geleiras. E por último aqui para a gente finalizar, a erosão do tipo eólica, ou seja, aquela erosão, ou seja, desgaste e transporte que acontece em decorrência da ação dos. E quando a gente tem esse processo, né, basicamente um temperismo que vai acontecer aqui é de abrasão, ou seja, né, o vento passa aqui, e passar, ele carrega sedimentos
que vão se chocar com essas rochas e vão agir como se fosse uma lixa, né? Vão lixar. Então ele vai ter uma ação diferenciada dependendo da altitude, então vão ter áreas que vão suspender esse sedimento com mais força, enquanto outras áreas nós vamos ter uma suspensão de sedimentos menores pela própria força do vento, fazendo com que nós tenhamos então essas formas clássicas de taça, né? Ou outras formas que não necessariamente fazem o formato de taça, mas nos mostram aí uma área mais erodida na parte inferior do que na parte aqui de cima. Essa erosão ela é diferencial tanto pela força do vento, mas também pela composição das rochas, como nós podemos ver aqui nesse parque do Paraná, que é o Parque Vila Velha, onde nós temos essa formação desse cálice, né? Que se dá justamente pelo vento. Nós temos aqui o vento passando, rompendo, né? Essas partículas se chocando com essa rocha, promovendo então um desgaste dessa rocha a partir do contato desse sedimento. Então, a erosão do tipo eólica forma aí o nosso quarto tipo de erosão principal que vai modelar o relevo terrestre. Então, junto com o intemperismo, o processo erosivo vai ser responsável por formar essas diferentes formas de relevo. Então, na próxima aula gravada, o que nós vamos ver, né? Nós já vimos quais são os agentes, quais são os fatores que formam o relevo. O que nós vamos ver na próxima aula quais são as classificações desse relevo, quais são as formas principais, como que a geomorfologia classifica, então, essas formas de relevo, ok? O Gabriel perguntou qual que é o intemperismo do Grand Canyon. Aí o intemperismo é do tipo físico, viu? Porque nós temos ali o rio escavando, ele também temos ações do tipo eólico que a gente considera hoje, né? Porque o Grand Canyon, ele tem várias formações que dizem respeito a onde aquele rio, que é o Colorado, que passava anteriormente. Então, nós vamos ter uma migração desse leito do rio, e à medida que ele migra, ele vai escavando aquele cânion ali. Mas hoje, em áreas onde nós não temos, né, o rio, aí sofre a ação da erosão eólica, do intemperismo do tipo de abrasão, tanto com a água quanto com os ventos, é do tipo físico e do tipo de abrasão, ok? Professora, você poderia explicar de novo o intemperismo físico do gelo lá que ocorre? Sim, vamos voltar lá no slide. Deixa eu voltar aqui a apresentação. É o crioplástico. Isso mesmo. Vou chamar dele aqui. Ó, o que nós temos aqui? Imagine que essa rocha, se ela não estivesse nessa formação, ela vai estar assim, uma rocha inteira. Toda rocha, ela tem algum nível de porosidade, algum nível de fratura. Se a gente olha, por exemplo, pega uma rocha dessa e olha a nível microscópico, então a gente tem que pensar sempre que isso parte tanto de uma escala micro quanto de uma escala macro, né? Avança de uma escala macro. Essa rocha, ela vai ter pequenas fraturas ou pequenos buracos, né? Onde essa água, quando acontecer de chover, ou quando acontecesse, por exemplo, se tivesse aqui acumulou gelo aqui em cima dela. E aí, quando teve um pouquinho de aumento de temperatura, esse gelo derreteu. Essa água, ela começa a infiltrar, inicialmente, né, nessas pequenas fraturas. E aí, o que acontece? Então, vamos supor que a gente olhou isso aqui macro, e a gente viu que é assim, essa fratura. Suponhamos que a gente esteja olhando essa rocha, isso aqui é a nossa fratura que tem. A nível microscópico. Quando tiver então essa chuva ou esse derretimento desse gelo superficial, o que vai acontecer com esse pedaço aqui? Ele vai ser preenchido de água, a água vai acumular ali dentro. E essa água, quando ela congelar, e ela vai congelar por quê? Porque você teve novamente a diminuição da temperatura, tem que pensar que mesmo em locais que nós temos, né, em baixas temperaturas o ano inteiro, nós vamos ter pequenas variações de temperatura que vão permitir que em algum momento haja algum pouquinho, pelo menos um pouco de derretimento do gelo
Em alguns locais até vamos ter que permitir a existência de chuvas, né? Alguns lugares não, quando a gente pensa em locais muito gelados, como a Antártica, por exemplo, basicamente não temos chuvas aí há centenas de anos. Mas então essa água vai começar a acumular nessas fraturas. E quando a gente tiver a diminuição da temperatura, nós vamos ter então essa água aumentando o seu volume e ela vai expandir. Então faz essa experiência, se você nunca teve, de encher uma garrafinha de plástico até a tampa e pôr no congelador. O que vai acontecer? Quando essa água congelar, ela vai expandir. Então você pode observar, inclusive, que pode acontecer dessa garrafinha ela explodir, ela trincar. Não sei se você já viu isso acontecendo. Se não, é uma experiência que você pode fazer. Ou então, quando a gente coloca a água na forminha de gelo, e aí a gente coloca a água até no talo, e quando a gente vai ver, ela está um pouquinho arredondada, como se ela tivesse ultrapassado ali aquela forminha de gelo, né? Isso vai acontecer por quê? Porque a água, ela expande o seu volume quando ela congela. Nesse processo de expandir, ela vai exercer pressão, então, nessa rocha, e vai fazer com que essa fratura ela aumente um pouquinho mais. Cada vez aumentando um pouquinho mais. Quando ela aumentar um pouquinho mais, próxima vez que tiver um derretimento desse gelo, essa água vai filtrar um pouquinho mais e vai expandir. Vai expandir e abrir um outro pedaço de fratura e assim vai indo. Até que nós temos então fraturas grandes, então um processo contínuo, né? Que vai permitir que a gente tenha isso acontecendo várias vezes na superfície dessa rocha, né? Que nós tenhamos então aí várias fraturas nessa rocha. E essas fraturas, então cada vez maiores, elas vão ser preenchidas num processo contínuo, né? De preenchimento com água. E aí quando a gente tiver o congelamento, essa água vai expandir e vai fazer com que essa rocha ela trinque. Então, como nós temos aqui dessa rocha, essa fratura aconteceu porque em algum momento, não uma fratura desse tamanho, talvez uma menor um pouco, foi preenchida com água e à medida em que essa água congelou novamente, ela se expandiu e exerceu pressão no interior dessa rocha. Então, se a gente pega, por exemplo, só esse pedaço aqui dessa rocha, futuramente ela vai passar então pelo mesmo processo também. E aí ela vai começar a se trincar. E depois, esse pedaço aqui, estou pegando o exemplo, né? Ele também vai passar pelo mesmo processo. Então, cada vez mais, nós vamos ter uma diminuição dos sedimentos dessa rocha, até que nós temos, então, sedimentos tão pequenos que eles conseguem ser carregados pelo vento, ou então médio, né? Sedimentos médios também, que conseguem ser carregados por um eventual derretimento de geleira, ou então até mesmo por água do rio, dependendo do local onde essa rocha está. Onde ela está passando por aqui. Entendeu? Ficou melhor assim? Entendi, professora. Valeu. Entendeu? Esse é o do tipo crioclástico, lembra de crio, né? De gelo. Mais alguma dúvida, pessoal? Algum que vocês entenderam? Não importa. Pode falar, por favor. Fiquem à vontade.